Olá pessoal, boa tarde. Hoje é domingo, 20 de setembro de 2020. Estamos aqui desde 8 da manhã, tentando aqui preparar um material diferente para vocês, para inovar um pouquinho, para a gente sair da rotina, né? Então vejam bem, isso é um projeto que eu venho trabalhando para as disciplinas de filosofia e sociologia, né? E na verdade é como a gente elaborar um projeto científico, né? Então eu pensei em usar nas duas disciplinas, né? E nas salas do terceiro A, B e C, filosofia, na sala do terceiro C e do terceiro D, sociologia. Sou professor das duas. Então tem uma turma que é o terceiro C que vai fazer os dois projetos, na disciplina de filosofia e na disciplina de sociologia. Vejam que eu coloquei os temas, os conteúdos, né? Aí vocês estão vendo filosofia, quando a gente está trabalhando na ética, né? Agora no terceiro período. Ética e família, ética e escola, ética e trabalho, ética e política, ética e sociedade. Então, você vai poder escolher um desses temas para abordar. Do mesmo jeito vai ser lá em sociologia, né? O trabalho vai ser coletivo, nós vamos trabalhar com a turma, né? Então vocês vão poder escolher um desses temas para desenvolver o trabalho e vai corresponder à nota parcial do terceiro período, do terceiro bimestre de 2020. Muito bem. Veja que em sociologia está também delimitado os temas, né? São temas transversais nas duas disciplinas. E aí eu falo para todos os terceiros anos, né? Da mesma maneira. Em sociologia nós vamos pegar meio ambiente, sexualidade na adolescência, feminicídio, assédio sexual e fake news. Veja que são temas amplos, temas complexos, né? Que se você for falar sobre cada um, fica muita coisa. Então, por isso, só um desses temas e ainda mais tem que ser mais bem delimitado. Por exemplo, meio ambiente tem uma infinidade de coisas que você pode falar sobre meio ambiente, né? Não é só uma questão, são muitas questões que você pode falar sobre meio ambiente. Então, você tem que delimitar, por exemplo, a questão da água na localidade tal, né? Do município de Missão Velha. Então, você vai falar só daquilo, né? Então tem que focar num determinado tema, né? Puxando para a questão da sociologia. Na sociologia, agora nós estamos estudando a política, né? Enquanto que na filosofia a ética, né? Então vocês vão trazer isso tudo para a questão da política, né? Por exemplo, meio ambiente. Como é que é a política para o meio ambiente aqui em Missão Velha em relação a um determinado aspecto, né? Então vocês podem falar. Sexualidade na adolescência, como é que é, por exemplo, na sua localidade, essa sexualidade? A gravidez na adolescência, acontece da mesma maneira essa sexualidade na adolescência com homens e mulheres? Ou tem uma diferença nessa sexualidade em relação ao sexo, né? Se você for lá, volta lá para a filosofia, né? Por exemplo, se a gente for analisar a questão da ética, por exemplo, na família, né? Cada família tem seu conjunto de normas, tem sua forma de ser, são diferentes os núcleos familiares uns dos outros, né? Se você for analisar dentro da escola, cada escola também tem o seu conjunto de regras, tem as suas normas, tem a sua forma de ser. O trabalho, coisas que você não pode fazer no seu trabalho, tem determinadas posturas que são indicadas, que você deve ter para poder manter o seu trabalho,
né? Então existe uma ética também lá, né? Na política, embora a gente viva num mundo hoje desorganizado em relação à política, com muita corrupção e tal, mas a gente sabe que a política exige uma ética, não é uma coisa sem ética, né? Existem práticas dentro da política que são antiéticas, né? Que são sem ética, né? Mas, no geral, o conceito de política exige ética, né? E existem políticos éticos, né? Existe uma política bem feita, ética, né? Em relação à sociedade, né? Como um todo, a sociedade tem seu conjunto de normas, tem sua ética, os cidadãos têm suas posturas éticas, né? Voltando aqui para sociologia, né? A gente falou da meio ambiente, da sexualidade na adolescência, feminicídio, por exemplo, né? Feminicídio, como é que o que é que significa esse termo? As mulheres morrem, são mortas, são matadas, como se diz, né? São vitimadas, né? São assassinadas. O que é esse termo, né? E para a nossa realidade, para o local, o que é que a gente pode falar sobre isso? Existe alguma coisa escrita nesse sentido, né? Então, delimitar o máximo que puder o tema, né? A temática, né? Assédio sexual, existe só em relação à mulher ou existe em relação ao homem também? O homem pode também ser vítima de assédio sexual. O que é assédio sexual? Em que implica? Quando é que uma pessoa pode ser acusada de assédio sexual? Né? Fake news. Hoje é um tema em alta, né? A questão dos fake news. Porque se a gente observar, né, as redes sociais, elas contribuem para muita coisa, mas também contribuem para a disseminação dos fake news, né? Então a gente tem que estar antenado para não estar aí repassando informações errôneas. Então, quando originou esse termo? A partir de quê? Do surgimento das redes sociais? Que foi? Se a gente sair pesquisando até na própria internet, a gente encontra muita coisa sobre fake news. Então é possível fazer um trabalho bem feito só a partir de pesquisas na própria internet sobre essa questão do que é o termo fake news, né? Se a gente voltar lá para a filosofia, desculpem o ir e vindo, mas falando das duas coisas, né? Se a gente voltar lá para a filosofia, a gente vai ver que existe uma ligação entre a filosofia e a sociologia quando a gente estuda aí política na sociologia e ética na filosofia, né? E é importante quando a gente estuda temas relacionados, correlacionados, né? Que tem, vamos dizer assim, uma ligação concreta, que é a ética e a política, né? Que bom seria que a nossa sociedade fosse uma sociedade mais ética e mais politizada, né? Corretamente, politizada corretamente. Prosseguindo aqui, né? Construindo um projeto científico. Aí a gente apresenta para vocês o passo a passo daqui por diante de como a gente construir esse projeto científico, né? Todo projeto deve ter um título, então a gente começa esse projeto por um título que seja compreensível, que traga uma informação relevante, nuclear, uma informação que direcione sobre o que você vai falar, né? Então, não fosse assim os títulos, ficava difícil da gente identificar os assuntos que a gente queria pesquisar, os livros que a gente queria ler, né? Então, o título, é pelo título que você escolhe as leituras mesmo, né? Não, o título, a capa não define muito não, define sim, né? O título, quando ele é objetivo, quando ele é direcionado para o tema, facilita
a sua compreensão, facilita a sua interpretação, né? Então veja bem aí, o título em caixa alta, centralizado, negrito, com no máximo 15 palavras ou 2 linhas. Essas informações foi o que coloquei, né, para facilitar para não ficar um título muito grande. Então obedeça essas regras, essas normazinhas que vai ficar legal. Embaixo aí os autores, tantos quantos participem do projeto na turma. A turma tem 30, 40 alunos. Se todos participarem, pode botar os nomes de todos aí, certo? E, inclusive, todos vão poder acessar, né, e fazer, inclusive, alterações nesse projeto, conforme estejam participando, porque o link que eu vou disponibilizar vai servir para isso, para vocês poderem entrar no mesmo projeto e trabalhar no mesmo projeto editando. Ou seja, cada um em sua casa, escrevendo o mesmo texto e se comunicando. Para isso, eu sugiro que vocês usem o grupo de WhatsApp de vocês. Cada turma tem um grupo separado, diferente do grupo onde estão todos os professores. E é melhor que vocês usem esse outro grupo da turma de vocês para combinar as coisas, para não ficar enchendo o grupo dos professores com coisa das atividades de filosofia e sociologia. E no mais, o que vocês precisarem de mim, vocês irão, é claro, recorrer no meu privado, né? No meu WhatsApp privado. E saibam desde já que é sempre um prazer responder vocês. Tá bom? Fiquem à vontade, usem e abusem desses momentos. Pronto. A primeira parte escrita do projeto, aí depois do título e de colocar os autores, né, é o resumo. O resumo ele deve ter aí entre, no caso, existem, para cada instituição tem suas regras. Aí eu estipulei para vocês entre 50 e 100 palavras no máximo o resumo. Né? E geralmente a última parte do trabalho que a gente faz é o resumo. Depois do trabalho pronto, a gente faz o resumo com aquilo que há de mais chamativo. E nós iremos utilizar no máximo 3 palavras-chave, que essas palavras elas são palavras nucleares, né? São aquelas palavras de mais relevância, de mais importância dentro do projeto, né? Por exemplo, se a gente for analisar dentro de um projeto que a gente fosse falar sobre inclusão escolar, a palavra inclusão é uma palavra chamativa, é uma palavra-chave do processo do que se vai falar, né? Aprendizado, né? Se você faz a inclusão, mas não há aprendizado, essa inclusão não está sendo feita direito, né? Respeito às diferenças, né? Ou diferenças, respeito às diferenças, pode ser uma expressão também, né? É uma outra possibilidade dentro de um projeto que a gente fosse falar sobre inclusão. Então seriam 3 palavras-chave chamativas: inclusão, aprendizagem e respeito às diferenças, né? Seriam palavras-chave chamativas dentro de um projeto que a gente fosse falar sobre esse tema. E aí, é claro, cada temática, a depender da que vocês escolher, vai ter as suas palavras-chave, né? Vai ter aquelas palavras nucleares que norteiam, que dão sentido com firmeza ao discurso, aquilo que vocês precisam falar. Aí agora a gente pode observar a introdução, né? Na introdução a gente vai se reportar ao tema, né? Que é o núcleo da informação, né? Então todo o percurso do projeto é sempre voltado para essas informações principais, né? Então vocês verem como a escolha do tema é importante, né? Então nessa introdução se faz uma justificativa, né? Se analisa essa problemática, ou aliás, nem se analisa, se levanta essa problemática, né? Se coloca a necessidade de se estudar essa problemática sem resolver o problema ainda, né? Se aponta por quê, né, os objetivos dessa pesquisa e o caminho metodológico. Você ainda pode colocar definindo de que maneira vai pesquisar aquilo, se por meio
de um estudo bibliográfico, por meio de uma pesquisa de campo, por meio das duas associadas, pode ser mista a pesquisa também, né? Mas contanto que você vai dar essas informações básicas na introdução. A introdução e o resumo são praticamente as últimas coisas que a gente faz no trabalho científico. Entretanto, eles vêm no início, né? Partes que deverão conter. Aí a gente vê agora, no geral, todas as partes que deverão conter. Título, resumo com as palavras-chave, né? Introdução, que a gente acabou de ver, e esses outros a gente vai ver daqui por diante. Objetivo, que pode ter objetivo geral e específicos, né? A metodologia, o desenvolvimento, que é o referencial teórico, as considerações finais e as referências. Aqui eu faço uma partezinho para falar da questão das citações, né? Citação direta. Então, que vocês sejam bem específicos, só usem citação direta. Inclusive eu dou um exemplo. Esse campo que está marcado amarelo e verde é justamente uma citação da mesma maneira. Ou seja, iniciando pelo autor ou terminando com o autor. Veja que tem diferença, né? Na que inicia pelo autor, o nome do autor vem apenas a primeira letra maiúscula e entre parênteses o ano e a página. E na segunda referência, o nome do autor vem totalmente em caixa alta é letra maiúscula, né? O ano e a página tudo entre parênteses no final, né? Essas citações, elas vêm entre aspas, o texto, né? E é importante que sejam citações pequenas, que não ultrapassem 5 linhas, né? Que sejam menores do que 5 linhas. Então, sugiro a vocês, como é o primeiro trabalho, que vocês façam esse tipo de citação. Apenas ele é o mais simples, tem uma diversidade de outros tipos de citações, mas não é o nosso objetivo aqui, né? Então, mas para que vocês conheçam e comecem a fazer, pelo menos da forma correta, é importante que vocês entendam a mais simples, e é essa daí. E é importante essas citações porque assim, você valoriza o trabalho de quem o fez, né? Você não pode pegar um texto de alguém, se apropriar dele e dizer que é seu. Aí isso é aquilo que a gente chama do plágio, né? Que inclusive é crime, né? Crime de direitos autorais. Então, sempre que você usar uma parte de um texto que alguém fez, que esteja na internet, que esteja num livro, que esteja num jornal, aonde for, se você botar tal qual, você deve referenciar, dizer de onde foi, de quem foi e o local que você conseguiu aquilo, né? Com isso você evita problemas, inclusive processos judiciais, né? Que a pessoa pode responder por conta do plágio. Então é importante esse esclarecimento para vocês. Os objetivos, é onde você vai delimitar o seu tema, por exemplo. Eu disse para vocês que é importante, a primeira coisa é você ter um título, um tema, né? Que esse tema ele norteia. Mas durante o que você for estudando, você pode modificar esse tema. Esse tema ele é flexível, ele vai poder sofrer mudanças, né? Ele vai poder sofrer mudanças. Então, a delimitação do tema, ela vem realmente com os objetivos. Quando você consegue definir os seus objetivos, aí você consegue delimitar o seu tema e chega no tema final, né? E aí é importante, talvez seja a primeira coisa a se fazer após o tema provisório, sejam os objetivos, porque ele é quem vai nortear. É a partir dos objetivos que você também consegue traçar a metodologia, por exemplo. É a partir dos objetivos que você consegue, por exemplo, pesquisar bibliografias, autores, conteúdos que vão se relacionar àquilo ali, a partir dos objetivos, né? Porque, às vezes, o tema, mesmo bem delimitado, ainda fica amplo, né?
e os objetivos você consegue fechar, dizer o que você realmente vai fazer com poucas palavras ali. Não, eu vou falar sobre meio ambiente, mas eu não vou falar sobre o meio ambiente do mundo, né? Eu vou falar sobre uma determinada característica de um determinado espaço, de um determinado local, de uma determinada qualidade ou dificuldade que aquele local enfrente. Aí tudo isso eu vou dizer no objetivo, né? O objetivo delimita o meu tema. A partir dele você vai dizer de que maneira você vai trabalhar. É o caminho, é a metodologia, né? A metodologia é o caminho por onde você vai percorrer. Então a metodologia tem diversas metodologias, né? Mas, por exemplo, a pesquisa bibliográfica é uma delas, né? Que eu sugiro que vocês trabalhem aqui somente com a pesquisa bibliográfica. Mas poderia ser um questionário que seja feito na forma de pesquisa, poderia ser entrevistas, né? Poderia ser pesquisa de campo, com observação e registro, com diário de campo e anotações, né? Poderia ser amostras de alguma coisa, né? Então, para a metodologia tem vários caminhos, e inclusive essa metodologia ela pode ser mista também, né? Ela pode ser diversa, né? Por exemplo, você pode fazer a pesquisa bibliográfica e associar a um questionário. Você pode fazer a pesquisa bibliográfica e associar a uma pesquisa de campo. Ou seja, geralmente a primeira pesquisa é a bibliográfica, né? Que você vai procurar falar sobre o tema a partir dos autores que já falaram antes. Depois você vai para as outras partes. O referencial é justamente aí, né? Como você definiu os objetivos, definiu a metodologia, no referencial você vai elencar as pessoas que já falaram sobre aquilo, os autores, os livros, as obras que você lê, né? Aonde você encontrar a informação. Então você vai destacar as informações e colocar aí. Aí é onde vai caber citações, né? Essas citações diretas que a gente falou lá no início, né? Então é no desenvolvimento, no referencial teórico, que você vai conseguir colocar a visão desses autores em relação ao tema. Então no referencial teórico você vai só colocar o que os outros já falaram sobre esse tema, né? É basicamente isso. A pesquisa bibliográfica vai estar aí no referencial teórico, no seu referencial teórico, né? E aí você vai comentando e citando, colocando o que cada autor disse, e lá no final você vai fazer as referências, né? O referencial teórico é a pesquisa em si, as referências são as fontes, né? A descrição das fontes de onde você tirou, de onde você encontrou aquela pesquisa, né? Aí virá as considerações finais, né? Nas considerações finais você vai fazer a partir do que você leu no referencial teórico, do que você colocou como referencial teórico, então você vai chegar para um finalmente, né? Para fechar fazendo um resumo, vamos dizer assim, do que foi correto ou não, do que é certo ou não, das práticas que você encontrou em relação àquilo ali, né? E inclusive pode acrescentar vamos dizer assim, sua impressão, né? A impressão que você teve enquanto pesquisador, né? Lembrando que projeto de pesquisa se faz geralmente na terceira pessoa, nunca se coloca eu, né? Observou-se, né? Durante a pesquisa foram desenvolvidas tais atividades, né? Então sempre na terceira pessoa, o verbo é sempre na terceira pessoa no projeto científico, né? E vocês podem pesquisar coisas, projetos, né, já conclusos também, até com temáticas parecidas com as que vocês vão defender, né, para que vocês tenham ideia. No final, as referências, eu botei alguns modelos de referências aí também. Tem uma infinidade de modelos de referência na ABNT, mas aí eu coloquei as principais, né?
por exemplo, vocês estão vendo aí que trata de legislação, né? Por exemplo, quem for falar de feminicídio, tem muitas leis sobre a questão, sobre a defesa das mulheres, né? Sobre os direitos que as mulheres conquistaram mais recentemente, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Pode ser citada dessa maneira que vocês estão vendo aí, quando é lei federal, né? Lei federal. Então, vai ser mais ou menos assim a citação. Coloquei aí também quando é um livro normal, né, de um autor normal, Pasquale, inclusive estava lá nas outras observações, e coloquei um exemplo de quando é retirado da internet. Observem que tem a data, né, 9 de outubro de 2019, né? Então tem a data, você copia, você coloca o nome do autor, a referência dele direitinho, copia o URL, né, o URL da página de onde você tirou, e adiciona a data colocando que o acesso foi naquela data. Coloquei uma de periódicos, jornal, revista, né? Que vocês podem ver aí também. Geralmente periódico tem volume, número, né? E aí número de página também tem, mais ou menos esse modelo aí. No periódico vem também, e todo material desse geralmente tem um campozinho onde eles colocam já um modelo da referência deles, né? Todo livro, se você observar direitinho na contracapa, geralmente você encontra a forma de referenciá-lo, né? Livro, revista, geralmente se encontra. De qualquer maneira, tem aí um exemplo também para jornal. E por último, tem aí esse de baixo, que traz aí o da própria ABNT, você pesquisando na internet, que é a NBR 10520, né? NBR 10520, que é a que está em vigor, né? Que é a que normatiza tudo isso, né? Então, é um outro exemplo de como referenciar alguma coisa da internet. Essa aí é uma referência da internet. Nessa BNT você tem tudo que você quiser encontrar aí sobre essas referências, tá bom? De qualquer maneira, vamos trabalhar com a mais simples, que é a direta, apenas a direta. Não esqueçam disso, viu? Primeiro ponto, não tenha medo de fazer o seu projeto. Mesmo que seja a sua primeira experiência, você tem o professor para lhe orientar. Ou seja, estou aqui, né? Podem falar comigo. Lembre-se, é importante tirar dúvidas sempre, né? Sempre tirar dúvida. Então, qualquer coisa, Franklin está aqui. Vai lá no PV, não se acanha não. Olha eu aqui. Não existe aprendizado sem dúvida, só a partir delas conseguimos progredir. Este trabalho deverá ser construído de forma colaborativa, mas o primeiro passo deve ser seu. Veja bem, o trabalho é de forma colaborativa, é a sala toda, mas se você ficar esperando pelo outro e o outro não fizer, ninguém vai fazer nada, né? Então não espere não, dê o primeiro passo. Cada um de vocês pode fazer isso. Além do que, todos vocês vão ter acesso ao mesmo documento, né? Pelo link que eu vou disponibilizar para vocês. Não espere o colega fazer, pois ele aprenderá. E você? Se você espera o colega fazer, ele vai fazer e vai aprender. E você? Vai só receber feito? E aí? Então, participe das discussões. Esse é o grande objetivo dessa metodologia diferente que a gente tenta fazer agora, de aproximar também vocês na discussão para fazer um projeto do professor. Cada um de nós construímos o aprendizado que desejamos a partir dos nossos próprios esforços, ou seja, é a partir do seu esforço, é a partir da sua dedicação que você vai conseguir o aprendizado que você quer, que você vai conseguir chegar aonde você quer. Segundo ponto, leia sobre o conteúdo que escolheu trabalhar, discuta com seus colegas e rascunhe.
rascunhe de rascunhar, de escrever, de rabiscar, ok? É sempre a partir de rascunhos que surgem os melhores textos e os mais brilhantes trabalhos, né? Primeiro tiveram um rascunho. Acredite em você e incentive os colegas, pois juntos vocês são uma forte equipe, capazes de superar qualquer desafio. Trabalhar em grupo de forma remota é como se estivéssemos juntos, ou como se estivessem juntos vocês. Então imaginem essa roda de amigos, né? Já que a gente não pode estar na escola dessa maneira nesse momento, por conta da pandemia, mas imaginem que vocês podem fazer essa roda de amigos também num trabalho como esse, num grupo de WhatsApp, né? Ao invés de jogar a conversa fora com coisas triviais do dia a dia, que a gente já faz mesmo vez por outra, mas fazendo algo produtivo, de concreto, que sirva para o engrandecimento e desenvolvimento pessoal de cada um de vocês, viu? Então, é mais ou menos nesse sentido a finalidade desse trabalho, né? É que vocês entendam que é possível trabalhar, mesmo à distância, de forma colaborativa, de forma remota. Olha lá, eu quero ver, viu? Olha lá, estou de olho no desempenho de cada turma e divulgarei, após a sua conclusão, para todos como se saíram. Divulgarei para todos como se saíram, viu? Serei eu o primeiro a aplaudi-los, né? Vejam bem essa frase, o otimismo é sabedoria. É vibrando, ó, uma exclamação, o otimismo é sabedoria. Acorde com alegria, não reclame da vida, agradeça, sorria, abrace seu dia e seja feliz. Tem coisa mais importante do que isso, né? Então é assim que a gente consegue os objetivos, o que a gente luta, o que a gente sonha, né? O otimismo já é uma parte da vitória, né? Ou o primeiro passo para chegar à vitória que você sonha. Este é um ponto muito importante do qual todos devem se lembrar. Do otimismo. O último ponto. Uma linda e importante pessoa a qual merece ser feliz, você. Então, que ponto a gente deve se lembrar? Do otimismo ou desse último ponto, essa pessoa a qual merece ser feliz, que é você, né? E esse último ponto também pode ser o primeiro, né? Primeiro, enquanto eu estou na lista de prioridades, na lista de minhas prioridades, então você deve ser a sua prioridade. Mas, no entanto, por exemplo, vocês são o nosso último ponto, enquanto nós professores, né? O último ponto que a gente precisa chegar é no sucesso de vocês. Então, a partir do momento que a gente nota que vocês estão tendo progresso e sucesso, esse é o nosso ponto final. Muito obrigado e estou à disposição pelo WhatsApp sempre que vocês precisarem. Qualquer dúvida, é só chamar. Valeu, até a próxima!